Quem nunca pensou, queria ganhar mais, ter um salário maior, mesmo que você goste do que você faz ou até ganhe relativamente bem, todo mundo pensa isso, não vamos ser hipócritas. Então você percebe que todo mundo ao seu redor, dos mais níveis de salário, todo mundo acha que ganha mal e quer ganhar mais. Daí você abre a internet e tem um monte de gurus, um monte de coaches ensinando fórmulas mágicas para você ficar rico. Compra o meu curso de investimentos para ficar rico, aposta nesse joguinho aqui que você vai ganhar na internet muito mais do que o seu salário. Aposte nessa casa esportiva para você ter ganhos enormes e muitos outros. Daí você se sente pressionado, porque parece que todo mundo ao seu redor tá ganhando muito dinheiro e só você que não. Mas eu vou te contar uma coisa, a maioria das pessoas não ganha bem ou não ganha aquilo que elas almejam. Tá todo mundo no mesmo barco e tudo que esses gurus falam na internet, esses coaches, mais pode te prejudicar do que ajudar. Inclusive eu conheço pessoas que já passaram aqui nos vídeos do canal e perderam muito dinheiro com essas coisinhas aí de aposta e tem dívidas enormes. Começaram ganhando, mas depois mais perderam do que ganharam. Só que tem uma coisa que você pode fazer que pode sim te ajudar a ganhar mais dinheiro de verdade. E eu não tô falando aqui nada de marketing digital ou coisas que nem os coaches falam, não é nada disso. São coisas que você pode fazer de fato na sua realidade e que podem ajudar você a ganhar mais dinheiro. Primeiramente, todo mundo quer ganhar bem, mas por quê? Por que as pessoas têm esse desejo de querer ganhar mais? Basicamente por conta de ter mais dinheiro para conquistar as suas coisas. Vamos supor, você tem o sonho de ter uma casa própria. Para isso é interessante você ter uma realidade financeira melhor, ou seja, ganhar mais. Você tem o sonho de ter um carro. Você quer, por exemplo, ter melhores condições para alimentar a sua família. Tudo isso, para ter essas coisas, é importante você ter uma remuneração mais alta para você conquistar os seus sonhos, para você dar uma vida melhor, no caso, uma qualidade de vida, uma educação melhor para os seus filhos. Para todas essas coisas, é interessante você ter uma remuneração mais alta. A gente vive em uma sociedade onde o dinheiro é muito importante, então essa compreensão ela é muito necessária. Só que daí você entra em todo esse rolê das empresas atualmente, que elas exploram muito os funcionários, então você acumula várias funções, trabalha de domingo a domingo, tem que estudar cada vez mais, ter cada vez mais experiência, se esforçar muito para no final ganhar um valor insignificante. Então muitas empresas apresentam hoje uma realidade de uma exploração dos funcionários. E isso, obviamente, acaba prejudicando a vida de muitas pessoas. E aqui no canal, inclusive, a gente traz algumas alternativas para você conseguir alavancar a sua carreira e contornar esse problema. Nos últimos vídeos a gente falou muito sobre isso. Só que o objetivo desse aqui não vai ser isso. A gente vai apontar uma outra coisa que pode ajudar você a ganhar mais. Então, qual que seria essa estratégia? Basicamente, renda extra. E relaxa, que eu não vou aqui fazer aqueles papos de coach ou de marketing digital ou alguma coisa para você apostar naquele joguinho que vocês conhecem ou até mesmo nas casas de apostas. A gente não vai falar sobre isso, até porque essas coisas não são, digamos assim, confiáveis. Por exemplo, eu vou contar como que eu comecei a fazer isso e a partir disso eu vou te dar alguns insights. Quando eu estava fazendo a minha graduação de engenharia elétrica, durante a faculdade eu trabalhava para o meu pai. Ele tem um sítio, então eu ajudava ele no sítio e esse era o meu trabalho durante o curso, além de, obviamente, me dedicar aos estudos da faculdade. Além disso, eu também era monitor de cálculo 1, então eu ganhava na época uma bolsa de R$400 para dar monitoria durante a semana da disciplina de cálculo 1. Então essa era a minha primeira renda extra. Só que daí o que aconteceu? Obviamente, como a condição financeira dos meus pais não era as melhores possíveis, até porque o custo era muito alto e tudo mais, eu precisava encontrar de alguma maneira uma fonte de renda extra para eu conseguir conquistar as minhas coisas. Por exemplo, investir mais nos meus estudos, fazer um curso de inglês, por exemplo, comprar um celular melhor, porque eu estava começando a produzir conteúdo e a partir disso eu comecei a buscar algumas soluções de renda extra. E foi onde eu comecei a dar aulas particulares. Eu comecei a oferecer aulas particulares de matemática, porque como eu fazia engenharia elétrica e eu dava aula no cursinho pré-vestibular voluntário, eu tinha uma boa noção da matemática do ensino médio e do ensino fundamental. Então eu comecei a dar aulas de matemática básica particular. Além disso, eu comecei a dar aula no cursinho pré-vestibular, onde eu também tinha um retorno financeiro e comecei a resolver questões de matemática na internet.
Tudo isso buscando uma renda extra. E como vocês percebem, essas coisas hoje elas deram muito certo, tanto é que se tornaram o meu empreendimento principal. Hoje eu produzo conteúdo graças a esse início, onde eu comecei a dar aulas na internet, produzir conteúdo de matemática no YouTube. Só que a questão aqui que eu quero que você compreenda é o seguinte: na renda extra, quando eu comecei a fazer essa renda extra, eu não larguei imediatamente o que eu já fazia, no caso a minha faculdade, ajudar o meu pai ou a monitoria. Eu continuei mantendo as coisas ao mesmo tempo, porque aquilo basicamente mantinha o meu custo de vida. Só que daí eu busquei uma alternativa para conseguir entrar mais dinheiro. Então eu não larguei o que eu estava fazendo para fazer outra coisa imediatamente. Eu comecei a fazer um outro trabalho simultaneamente, não obviamente todos os dias, para assim começar a entrar mais dinheiro. E isso era renda extra. E um outro ponto muito importante em cima disso: eu aproveitei algo que eu sabia que tinha demanda, que eram muitas pessoas com necessidade de compreensão de matemática, tanto para quem estava no ensino médio, para quem queria entrar no cursinho, para quem queria entrar no caso quem estava na faculdade e queria passar em cálculo. Então eu aproveitei um conhecimento que eu já tinha e algo que muitas pessoas tinham demanda. Portanto, para eu ter essa minha primeira renda extra, eu não precisei fazer nenhum investimento absurdo em dinheiro para começar a ganhar dinheiro por fora, e também não precisei me dedicar muito, por exemplo, em horários e nem estudar muito a mais para eu conseguir ganhar esse dinheiro. Então eu aproveitei algo que eu já tinha, que era um conhecimento, em relação a uma coisa que muitas pessoas tinham demanda, que era a necessidade de aprender matemática, e era algo que eu não precisava investir um capital, até porque eu não tinha dinheiro para investir, para assim começar a ganhar dinheiro. Então esse é um grande ponto de uma renda extra que você pode começar e que funciona muito bem. Algo que você já tem conhecimento ou que você já sabe fazer e que você não precisa investir muito dinheiro para começar. Então se você tem, por exemplo, alguma coisa que você já tem conhecimento, que as pessoas, por exemplo, frequentemente te pedem ajuda ou te perguntam, você pode aproveitar essas coisas para monetizar. Por exemplo, eu tenho um vizinho aqui no prédio, eu moro num prédio que tem 90 apartamentos. Eu tenho um vizinho aqui no prédio que ele é eletricista. Tem alguns outros, mas tem um que é eletricista. Esse vizinho, ele é muito gente boa. Basicamente, ninguém tem um A para falar dele porque ele é muito gente boa. E ele é eletricista. Daí, quando alguém aqui no prédio tem, por exemplo, alguma demanda, algum probleminha, sei lá, com um disjuntor, com um chuveiro, ou alguma coisa queimada, essas pessoas ou eles se oferecem, ou essas pessoas chamam ele através da indicação da zeladora, através da indicação do síndico, para ele resolver um problema. Por exemplo, esses dias aqui ele resolveu um problema de um disjuntor que havia queimado. E toda vez que ligava o chuveiro, derrubava, daí tinha que acessar o quadro da concessionária de energia para conseguir trocar. Só para ele fazer essa troca, que ele não demorou nem 15 minutos, ele ganhou aproximadamente ali uns R$100. Então pensa comigo, se ele faz 3 serviços por semana, que ele não gasta nem meia hora, e ele ganha R$100 para cada serviço, por semana já vão ser R$300. Se ele faz toda semana 3 serviços e ganha R$300 pelos 3, em 4 semanas do mês, ele tira R$1.200, que é basicamente quase o valor de um salário mínimo. Tudo isso com renda extra e se dedicando um tempo assim que não é muito grande, utilizando o conhecimento que ele já tem, que vem da profissão dele. Então ele consegue obter essa renda extra através da amizade, do marketing de boca a boca, porque sempre um morador indica para o outro, a zeladora que também tem amizade indica para os outros, e assim, sempre que surge alguma coisa, como ele já mora no prédio, fica muito mais fácil para ele resolver, e até por isso ele consegue cobrar um valor que fica mais baixo que outras pessoas. Porque, por exemplo, se você vai chamar um eletricista de fora para fazer o mesmo serviço, às vezes ele vai cobrar o dobro do valor. Então esse é um caso perfeito de renda extra. Utilizar um conhecimento que você já tem, que você não vai precisar investir dinheiro, porque ali o que ele precisa investir? Não precisa de nada. Ele já tem os equipamentos, ele já tem o conhecimento, ele já tem a experiência, e assim ele só aproveita para conseguir tirar uma renda a mais, além da profissão que ele já tem, porque ele trabalha CLT para uma empresa. Ou às vezes, se ele já trabalha autônomo por fora, ele também aproveita isso. Então o que você tem que aproveitar de insight aqui nesse vídeo, nesse contexto, é justamente procurar alguma coisa que às vezes você já tem um conhecimento, que você já tem conhecimento a mais que algumas pessoas e que teriam pessoas
com o desejo, com o interesse de te pagar para resolver aquilo. Por exemplo, no caso de um eletricista, de um mecânico, às vezes se você é da área da tecnologia e tem uma facilidade muito grande para desenvolver landing pages, para desenvolver sites, aqueles Linktree que fica lá na página do Instagram, coisas do tipo. Se você tem essas facilidades, você pode oferecer esses serviços também como freelancer. Se você é designer, também pode fazer algumas coisas por fora. Então, o grande ponto aqui é você encontrar algo que você consiga já utilizar os seus conhecimentos ou que você não tenha muita dificuldade em aprender, oferecer esse serviço ou oferecer, por exemplo, a solução de algum problema para que as pessoas possam te pagar e assim você ter uma renda extra, desde que seja algo que não te tome muito tempo, tanto para você aprender ou para você se dedicar em relação àquilo e que possa te dar um retorno financeiro interessante. E obviamente, uma coisa assim que eu vejo que muitas pessoas falam e vão criticar. Mas no início vai ser difícil conseguir clientes ou coisa do tipo. Gente, é óbvio que no início vai ser difícil. Ou tu acha que o cara lá que começou como eletricista, eu que comecei dando aula particular, no início eu já comecei ganhando 20, 30 mil reais por mês. Óbvio que as coisas não são assim. No início, vai ser difícil você conseguir os primeiros clientes, vai ser difícil você conseguir as primeiras remunerações. Mas a partir do momento que você consegue conquistar os primeiros e você faz um bom trabalho e as pessoas gostam, uma começa a indicar para outra, você começa a ter uma reputação mais alta e assim vai alavancando cada vez mais. Então o que você precisa entender é que a ideia da renda extra é que no início você vai fazendo aos poucos. Com o tempo, essa renda extra pode ir crescendo tanto, que você vai acabar, às vezes, tomando uma decisão de seguir apenas isso. Por exemplo, eu no início dava aulas particulares, produzia conteúdo no YouTube e trabalhava CLT depois de terminar a faculdade. Chegou um momento em que a renda extra estava ultrapassando a renda principal. Daí o que eu fiz? Eu simplesmente larguei o trabalho CLT e resolvi seguir apenas com aquilo que eu tinha renda extra, que hoje é o meu empreendimento principal. Então, é esse o ponto que você tem que entender. Uma renda extra não é algo assim para você colocar muito dinheiro, que nem esses jogos do Tigrinho ou esses investimentos em marketing digital falam. É algo para você começar um pouco, começar com o conhecimento que você tem e aos poucos você vai crescendo e tendo uma remuneração maior. Então você pode, por exemplo, vamos supor que você quer resolver questões de matemática ou resolver questões de mecânica, você fez engenharia mecânica. Daí tem muita gente que tem demanda por resolução de questões de engenharia mecânica. Tem sites como, por exemplo, o Superprof, e tem pessoas que pagam para outras resolver questões usando o conhecimento que ela já tem. Às vezes, por exemplo, eu não tenho conhecimento de uma questão de mecânica, só que eu preciso resolver ela o quanto antes. Daí eu ofereço, sei lá, R$50 para alguém resolver essa questão. Se você tiver esse conhecimento, você pode aproveitar e resolver e ganhar esse dinheiro. Daí, às vezes, a pessoa gosta da tua resolução e ela começa a contratar você por fora da plataforma, pagando diretamente para você, e assim, ela já indica para outras pessoas e você vai crescendo. Então a ideia aqui da renda extra é você começar aos poucos com um conhecimento que você já tem, em algo que você já sabe fazer ou algo que você não precise de muito esforço para começar. Porque sempre terão pessoas que vão saber menos que você ou estarão dispostas a te contratar para fazer algo. E isso é um dos grandes pontos se você puder, para o seu empreendimento, aproveitar a internet. Por exemplo, para uma manutenção elétrica, não tem como você fazer algo pela internet. Mas, por exemplo, eu conheço um profissional em elétrica, que é o Henrique, do canal Legião Tech, que ele presta consultoria de elétrica para quem quer fazer projeto de casa inteligente. Então, ele aproveitou um conhecimento que ele já tinha de algo que muitas pessoas tinham demanda, que era uma consultoria para conseguir fazer uma casa inteligente, e ele presta consultoria online. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Você pode ir começando aos poucos com o conhecimento que você já tem e no futuro isso pode até se tornar a tua renda principal. Então você não precisa focar em já iniciar ganhando muito. Ninguém inicia ganhando muito com renda extra. Quem está falando isso está mentindo. Então entenda isso que com certeza vai te ajudar. E outro ponto do marketing de boca a boca que eu queria apontar para vocês é o seguinte. Por exemplo, eu dou consultoria de processo seletivo do SISU para entrar em faculdade pública. Eu dou consultoria do processo seletivo do ProUni para entrar com bolsa em universidade privada. E eu praticamente não divulgo isso na internet. Só que todos os semestres, todas as edições, eu tenho quase mais de 100 alunos de assessoria. Tudo através do marketing boca a boca. Eu iniciei lá nos primeiros de mentoria cobrando R$50 para fazer todo o trabalho. E eu consegui, com R$50, eu consegui ajudar, 3, 4 pessoas.
Depois eu fui crescendo, essas pessoas foram indicando outras e hoje eu consigo cobrar por uma assessoria básica R$ 400, uma assessoria de processo seletivo R$ 800 e tem fila de espera. E isso tudo depois de 2 anos começando com as assessorias. E eu simplesmente aproveitei um conhecimento que eu já tinha sobre os processos seletivos. Só que eu nem divulgo mais tanto essas mentorias. É tudo através do marketing de boca a boca. Ou seja, eu faço um bom trabalho, as pessoas vão indicando para as outras e a partir disso eu vou tendo sempre clientes. E isso é uma renda extra, porque como não é o ano inteiro, eu não consigo tornar isso minha fonte de renda principal, mas é uma renda extra que me dá um valor considerável. Então esse é o ponto. Faça um bom trabalho, utilize o conhecimento que você já tem, vá crescendo aos poucos e com certeza pode te dar muito retorno. Tem até algumas outras coisas que você também pode fazer, até aqui indicando para você. Por exemplo, se você é bom em produção de conteúdo, escrever textos, você pode aproveitar o conhecimento que você tem, produzir conteúdo para o YouTube, produzir conteúdo para o TikTok. Você pode fazer várias coisas na internet. Na internet nós temos um mar de possibilidades. Se vocês querem, por exemplo, um vídeo onde eu listo para vocês, explico cada uma dessas coisas, comente aqui embaixo. E se muita gente se interessar, a gente pode trazer esse conteúdo. E antes de finalizar, uma coisa que eu queria lembrar você também, sempre que é muito importante, aprender inglês. Hoje, se você quer, por exemplo, identificar uma fonte de renda extra que está sendo tendência lá fora e aqui no Brasil ninguém aproveita, você pode aproveitar isso e se antecipar ao mercado e assim aproveitar o mercado sozinho e ganhar muito dinheiro. É assim que muitas pessoas, por exemplo, faturam milhões na internet, compreendendo o que vem sendo tendência lá fora, que sempre lá começa o pessoal que copia. Então, se você ser fluente em inglês, você consegue aproveitar isso ainda mais. Então, se você quer aprender inglês muito mais rápido, para encontrar as melhores oportunidades, para crescer muito financeiramente, você pode aprender muito mais rápido, se concentrando naquilo que você realmente precisa, sem aquelas enrolações com coisas necessárias. E além disso, você pode pagar um valor super barato e parcelar em até 12 vezes. Quem traz isso pra gente é a jornada do autodidata inglês. Então você não perde tempo, começa a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma opinião a respeito disso, comenta aqui embaixo, que isso é sempre muito importante pra gente e ajuda a tornar esse conteúdo cada vez mais rico. E obviamente, assista esse vídeo. Lá a gente faz um apontamento também sobre não valer a pena mais trabalhar. Muita gente tem falado sobre isso na internet e eu dei o meu relato, a minha opinião a respeito desse tema que é tão importante.